tem estado conosco. E eu sei, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Pai, abençoa a nossa vida, fala conosco nessa noite. Senhor, agora não despede ninguém de mãos vazias. Joga por terra todas as barreiras, todos os impedimentos. E faz aquilo que te apraz, aquilo que está no teu coração para a nossa vida, Pai. Assim nós te exaltamos, te engrandecemos, Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. E essa palavra que está em Apocalipse, capítulo 22, que a gente leu, como eu falei, eu quis ler toda, para a gente entender, porque é uma revelação, irmãos, maravilhosa, que o Senhor deu para o servo dele. Então, por mais que os dias sejam maus, as situações sejam difíceis, talvez você esteja sem esperança por algum problema que esteja vivendo, eu quero dizer para você que há uma promessa do Senhor na palavra. Há uma promessa que um dia Jesus vai voltar para buscar a igreja. Há uma promessa que um dia, lá não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento. Há uma promessa sobre a nossa vida. Eu sei que muitas vezes a gente se entristece, a gente fica abatido, a gente fica preocupado, ansioso com tantas coisas. Mas é debaixo da promessa do Senhor que a gente tem que ser firmado, debaixo daquilo que Ele falou, daquilo que Ele disse que vai acontecer. E Ele falou: eis que cedo venho, guarda o que tem para que ninguém roube essa coroa. Jesus, irmãos, Ele está contemplando a sua vida, a minha vida, o nosso dia a dia, a nossa caminhada, o nosso ir e vir, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Ele tudo conhece. E a palavra diz: eu presto, venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Cedo Ele vem. Mas Jesus não veio ainda. Eu sempre ouço isso, né? Às vezes você fala assim: nossa, eu ouço há tanto tempo que Jesus vai voltar. Mas, irmãos, guarda essa promessa no seu coração, porque num piscar de olhos, diz a Bíblia, a gente pode estar aqui agora e o Senhor voltar, irmãos, e arrebatar a igreja. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser amanhã, pode ser durante o seu sono, pode ser daqui a uma semana, mas cedo Ele vem, irmãos. E aí você tem que guardar aquilo que você tem aprendido. Retém no seu coração a palavra de Deus. Retém no seu coração aquilo que o Senhor falou ao seu respeito, aquilo que Ele prometeu na palavra de Deus. Muitas aflições a gente tem passado, muitas aflições na nossa vida, né? Nesses anos de vida que você tem, muitos foram de aflições, muitos foram de vitória. Mas o Senhor está contemplando todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle. E muitas vezes a gente olha para um lado e para o outro. Hoje eu vim para cá, quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo assim, né, irmãos, que Ele está voltando, que é para a gente ficar firme, constante, abundante, sabendo que nada que a gente está fazendo é em vão. O Senhor falou no meu coração que por se aumentar a iniquidade, o amor está se esfriando, é verdade. O Senhor veio ministrando no meu coração essas palavras. Mas Ele disse assim para mim, quando eu ajoelhei aqui para orar, né? Eu chorei na presença do Senhor. O Senhor falou assim: olha, minha filha, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Não dessa forma, né? Eu estou falando assim, mas olha, deixa eu te falar. Cedo venho, guarda o que você tem. A sua pátria, assim veio no meu coração, a sua pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu, irmãos. A gente está aqui de passagem, nós somos peregrinos. Nós somos passageiros aqui. Vai passar. Um dia, irmãos, nós vamos sair daqui dessa pátria, dessa terra, dessa nação. Enquanto nós estamos aqui, nós somos cidadãos, nós trabalhamos, nós comemos, andamos, fazemos, né? Como diz a palavra, casam, dão-se em casamento. Mas um dia Jesus vai voltar, e essa é a vitória do seu coração. Tem que guardar. Ele fala: presto, venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Aquele que guarda essa palavra, irmãos. Muitas pessoas têm se corrompido, muitas pessoas têm se desviado da palavra de Deus, da presença de Deus. Muitas pessoas têm andado por conta própria, fazendo aquilo que o seu próprio coração deseja. Mas o Senhor falou que bem-aventurado é aquele que guarda as palavras desta profecia. Bem-aventurado, feliz é aquele que guarda a mensagem do Evangelho. Louvado seja Deus. Sério. Aumenta ali o fundo, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz aqui, olha, adora a Deus, né? Às vezes as pessoas estão dando louvor e adoração a homens. Aqui é o anjo, né, Deus se revelar, e ele vai adorar
somente ao Senhor adorarás, e só a Ele prestará culto. Somente a Deus. Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Para com isso. Às vezes, hoje eu gravei uma mensagem falando que às vezes nós queremos agradar tanta gente. Você quer agradar um, quer agradar o outro, quer fazer bonito para um, para outro, mas esquece de agradar o Senhor que te dá vida, que te dá saúde, que te dá ânimo e força para você prosseguir. A gente tem que parar de agradar as pessoas e começar a agradar a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade. O Senhor falou, olha, eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Aleluia. E a palavra diz aqui, que ele disse, né, aqui na Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda mais. Às vezes, irmãos, você olha para uma pessoa injusta e você fala assim, meu Deus, quanta injustiça. Por que as coisas não acontecem como tem que acontecer? Irmãos, porque um abismo chama outro abismo. Quem é injusto vai ser mais injusto mesmo, porque as pessoas estão se afastando do Senhor. Quem é sujo vai se sujar mais e mais e mais e mais, porque não querem olhar para a voz do Espírito Santo falando vem. Não querem ouvir a voz do Senhor chamando, porque, irmãos, até o mais vil pecador, Deus está chamando para a salvação. Porém, muitas pessoas estão dando ouvidos à sujeira, à lama, quer ficar lá, e não quer vir para a luz, não quer, porque quando vem para a luz, os seus pecados eles são mostrados, né? Não porque Deus não envergonha ninguém, não é isso, mas é mostrado para nós mesmos. Os nossos erros vai vir assim, como se viesse um telão sobre a nossa vida. E muitas pessoas não querem ser confrontadas, não querem ser transformadas. Então as pessoas querem ficar nas trevas, querem ficar na sujeira, querem ficar na injustiça, querem ficar no engano, na mentira. Porque ali não tem que dar satisfação, irmãos. Mas o Senhor vai dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que é injusto, continue, faça mais injustiça. Quem é sujo, se suje mais. Quem é santo, santifique-se ainda mais, irmãos. Para de olhar para a sujeira do outro. Olha para a santificação e busca ser santo como Deus é santo. Porque um dia, quando Jesus voltar, irmãos, não vai dar mais tempo. É dia após dia buscando a santificação. É dia após dia buscando, se parecer com o Senhor. Estar próximo de Deus. É dia após dia, irmãos, é tão difícil. Porque a gente anda num mundo que a maioria das pessoas, elas andam ao contrário, na contramão de Deus, na contramão da palavra. Aí você vai querer fazer diferença num mundo que todo mundo está andando contra. É difícil, é mais árduo, é mais pesado. Mas o Senhor segura na sua mão e te ajuda, irmãos. E há uma recompensa para esse trabalho. Você tem que se lembrar disso, porque é assim que a gente tem que andar nesse pensamento. Está todo mundo à minha volta fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu tenho que fazer a diferença. Sim, tem que a gente pensar. Mas não para ser melhor, mas para agradar a Deus, para que o Senhor possa olhar e falar, ali vai um servo bom e fiel. Meu Deus. Para que o Senhor olhe para nós e fale assim, ali tem um que está tampando as brechas. Para que Deus, porque, irmãos, quando eu falo isso, porque esse é o meu desejo. Eu quero que Deus olhe para mim do céu, todos os dias, e fala, ali vai, está na limitação, está na sua pouca força, mas eu posso contar. Tem que ser assim. Porque muitas pessoas, irmãos, conhecem a palavra, experimentaram da palavra, mas elas fazem o que convém à vida de cada um. E a gente tem visto isso. Quantos servos de Deus, quantas pessoas que já frequentaram a igreja ou ainda frequentam, mas querem andar da forma que achar melhor. E o Senhor, ele fala bem claro aqui no versículo 7 do Senhor, ele fala, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desse livro. Então a gente precisa guardar. É estreito, a porta é estreita mesmo, irmãos. A porta não é larga, a porta é estreita. Porfiar por entrar pela porta estreita, diz a palavra. Briga com você mesmo. Luta, chora, vai se arrastando. Mas, irmãos, não deixe de perder, não perca a sua salvação por prazeres momentâneos, por mentiras, por enganos, por momentos. Não perca, irmãos, a sua coroa.
Não perca aquilo que tão precioso Deus te deu. Porque imagina a gente nadar e morrer na praia. Imagina a gente servir a Deus durante anos e anos da nossa vida. E naquele grande dia, quando o Senhor voltar, a gente não poder se encontrar com Ele, irmãos, é uma tragédia. A gente precisa buscar enquanto pode achar. E hoje, quando eu comecei o culto falando que é uma palavra de esperança, mas pastor, já está dando vara. Não, calma. É uma palavra de esperança, porque a esperança é: Jesus te ama, Jesus te escolheu. Jesus tem um projeto na sua vida e Jesus vai te buscar um dia. E quando Deus fala conosco alguma coisa desse tipo, é para nos sacudir e falar: olha, presta atenção, continua firme e constante, porque eu recompenso o seu trabalho. Está escrito na palavra. Continua. Ah, Senhor, mas está todo mundo olhando para trás, olhando para o lado, mas continua você focado, focada, porque há uma recompensa, irmãos. Há uma recompensa. A palavra diz que vai chegar um dia que não vai dar mais tempo. Vai chegar um dia que acabou a chance, acabou a oportunidade. Todos os dias quando eu acordo, eu me lembro daquela palavra de Lamentações que diz que a cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Verdade? É verdade. Então todo dia eu penso nisso que eu falo aqui. Quando eu falo é porque eu penso isso mesmo. Senhor, é mais uma chance, é mais um dia, é mais uma oportunidade, é mais uma esperança, é mais um motivo de caminhar com o Senhor, é mais um dia para eu te escolher. Eu escolhi te servir, porque, irmãos, Jesus te escolheu primeiro, né? Antes de você escolher Ele, diz a palavra o quê? Não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vós deis frutos e o vosso fruto permaneça. João 15 está escrito assim. Mas entenda uma coisa: Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te convocou, Ele te limpou, Ele te trouxe para a presença. Mas o caminhar com Ele no dia a dia é a gente que decide continuar, prosseguir. Porque Deus nos força, Ele nos mostra o melhor caminho, Ele nos mostra o caminho de vida, Ele nos mostra o caminho de vitória, Ele nos mostra o caminho de salvação. Mas a gente decide se nós vamos caminhar reto ou se a gente vai querer toda hora ficar pegando atalho. Ou de vez em quando parar. A gente que escolhe. Por isso de manhã, todo dia, toda manhã, todo novo dia é uma nova oportunidade de você escolher Deus, escolher continuar, escolher prosseguir sendo fiel, escolher prosseguir renunciando muitas coisas, irmãos, que a porta é estreita, como eu falei. E a palavra diz aqui, louvado seja Deus, aqui no versículo já 12, ele fala de novo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele fala: eu não vou demorar, e o meu galardão está comigo, eu vou dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, olha só, as 7 igrejas da Ásia, o que o Senhor fala? No primeiro versículo, Jesus se apresenta. Ele fala quem Ele é. No segundo versículo, de todas as cartas do Apocalipse, as cartas para as igrejas, para as 7 igrejas, está escrito assim: eu sei as suas obras, eu conheço as suas obras. Então Ele conhece o nosso assentar, o nosso deitar, de longe Ele entende o nosso pensamento. A palavra diz aqui, ó: cedo vem o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, às vezes, você pode pensar assim: não está valendo a pena, está tão difícil, está todo mundo voltando atrás. Quantas pessoas que eu conheço que servem a Deus, mas a maioria das coisas que o Senhor manda fazer não faz. E aí você talvez pense assim: meu Deus, quanta iniquidade. A gente olha as notícias, quanta maldade. Parece que é impunidade, parece que não vai acabar. Mas o Senhor falou que vai recompensar cada um segundo as suas obras. Então, irmão, fique em paz. Às vezes é difícil ficar em paz, mas Ele diz aqui: olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele se apresenta: eu sou o início e o fim. Ou seja, sua trajetória eu já conheço. Eu estava no início, eu também estou no fim. O alfa e o ômega. Na sua trajetória eu não vou te abandonar, não vou te desamparar. Você não vai
ficar sozinho. Mas fica de pé. Permanece constante. Não olha para o lado. Sabe? Tem muitas pessoas na Bíblia, se a gente fosse falar, irmãos, eu vou falar de uma pessoa que até eu abri a Bíblia hoje aqui. E agora que o Senhor associa no meu coração, nem anotei para falar. Sansão. Sansão tinha uma promessa de Deus. Sansão era um homem que ele tinha uma promessa. Ele foi escolhido no ventre da mãe dele, que era estéril. E ele é escolhido no ventre. E fala, olha, você vai ser um nazireu de Deus. Fala para a mãe dele, né? Olha, seu filho vai ser um nazireu de Deus, um separado, um escolhido. Alguém que vai ser consagrado desde antes de nascer, já está consagrado. Mas irmãos, para você entender que Deus consagra, Deus escolhe, Deus faz tudo. Mas a decisão de prosseguir e continuar é nossa. Sansão, ele é criado ali, né, nas leis do Senhor. É levantado como juiz de Israel. O que era o juiz? Naquela época dos juízes, irmãos, as pessoas andavam, né, errantes, pecando. E aí o povo fazia tantas coisas erradas. O Senhor pegava e trazia a nação inimiga para aplicar o juízo ali sobre o povo. Aí o povo clamava. A história de juízes se baseia nisso aqui que eu estou falando rapidamente, bem resumidamente. O povo pecava, Deus levantava o inimigo, permitia que o inimigo reinasse, tomasse cativo, fizesse o que quisesse. Aí o povo clamava, se levantava, se arrependia, chorava. Deus, na sua infinita misericórdia, levantava um juiz, uma pessoa que ia na frente daquelas batalhas ali para defender o povo. E um desses homens foi o Sansão. Então ele era levantado, ele era forte, ele tinha graça, a unção de Deus, ele tinha tudo o que ele precisava para ele cumprir o propósito dele. Deus te dá tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito e o meu. Não falta nada, irmãos. Ah, mas eu não sei, não está faltando nada. Ele te deu, ele te capacitou. Ele não vai deixar, ele não joga você lá e fala, se vira. Não, ele fala, eu estou te colocando aqui, eu vou te dar todas as possibilidades para você cumprir esse propósito. Só que, irmãos, no meio do caminho, eu e você temos que seguir olhando para o alvo, elevando os nossos olhos para os montes, confiando que Deus que dá a direção, que é Ele que está no controle. Ou se desviando para a esquerda, para a direita, fazendo o que dá na telha. Então Sansão, irmãos, ele começa a caminhar bem, tem vitória, e de repente ele começa a se envolver com uma mulher estranha, começa a se envolver com outra, até que um dia, irmãos, né, ele peca de tal maneira, ele cai nas garras do inimigo, porque a mulher estranha, nesse caso aqui, era o diabo, se andando, irmãos. Porque Satanás, ele não descansa. A palavra diz lá em 1 Pedro, que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem ele possa tragar. Da mesma maneira que todo dia Deus está te protegendo, te livrando, cortando laço, guardando sua vida. Todo dia o inimigo tenta uma estratégia nova para te derrubar, te destruir, fazer você parar, fazer você ficar prostrado, colocar desânimo, medo, insegurança, incerteza, tanta coisa no seu coração que vai consequentemente fazer você parar ou desanimar daquilo que Deus falou. Mas eu quero dizer para você que então Sansão, ele caminha e chega um momento que o inimigo, ele fica ali todo dia, né? Através da vida de Dalila, todo dia. Me conta seu segredo, me fala qual é a sua força, me fala como eu faço para saber o que você tem de especial. Você tem uma coisa diferente, eu quero saber. E ele ficou se andando. Quando eu falo ele, foi uma mulher, mas é o diabo que estava na vida dela, irmãos. Ficou se andando, ficou ali, sabe? Todo dia, porque todo dia, irmãos, ele fica tentando tragar. E sabe o que a gente tem que fazer? A gente fugir da aparência do mal. Porque se você pensar em Sansão e você se lembrar de José, José passou a mesma situação. Exatamente o
Eu não sei qual cilada o inimigo está tentando usar para te destruir, mas eu quero nessa noite que você desperta. Desperta, fica atento, fica atenta. Porque no caso aqui foi uma mulher, foi um instrumento, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um desânimo que vem, um medo que te paralisa. Não é só uma pessoa, entendeu, irmãos? Então eu não sei o que o inimigo está tentando contra a sua vida. Eu não sei quais as palavras bonitinhas que ele está usando. Porque ele vem assim com o sapatinho de lã. Pastora, não é uma palavra de vitória, mas Deus sabe todas as coisas, irmãos. É uma palavra de vitória, é uma palavra de libertação para a nossa vida. E Sansão, ele fica dando ouvidos, fica parado ali. Ah, me conta qual é a sua força. Fala para mim, por que você é tão diferente? Por que brilha? Por que você é especial? E um dia, irmãos, ele pega e fala. Ele fala, porque ele dá papo, ele conversa, e um dia ele se revela. Sabe o que acontece? Quase ele é destruído totalmente. Na verdade, ele foi, né? Mas Deus ainda foi bom e teve misericórdia no final da vida. Mas ele foi escarnecido, ele foi preso. Arrancaram os olhos de Sansão. Irmãos, arrancaram os olhos físicos, porque o espiritual já tinha ido embora há muito tempo. A visão espiritual daquele homem já tinha ido embora há muito tempo. Muitas pessoas estão perdendo a sua visão espiritual porque perdem a comunhão. E aí a visão espiritual vai embora, ou seja, não vê mais como ver Deus, como Deus está vendo. Agora só vê como nós mesmos vemos. E aí, irmãos, nós somos tão falhos. Se a gente for olhar como a gente, do nosso jeito, do nosso olho físico, a gente julga, a gente maltrata, a gente fala o que não deve, a gente dá ouvidos ao que não deve. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós temos misericórdia, nós temos amor, coisas que vêm do Senhor, não de nós. Então Sansão, ele cai naquilo, depois eles arrancam os olhos físicos dele, ele fica cego de verdade, cego espiritual e agora cego físico, passa escárnio, humilhação, vergonha, machucado, enfim, irmãos, a destruição. Deus levantou ele para ser um ungido, um consagrado, um escolhido, mas agora ele está na destruição. Não deixe isso acontecer na sua vida. Que a gente possa, irmãos, eu pedindo para Deus aqui todo dia da minha vida, eu posso servir a Ele. E que se um dia o Senhor olhar para mim e ver que eu vou me afastar, que Ele me leve antes, irmãos. Porque é melhor a gente ir embora da presença da terra para morar com Deus do que a gente perder a salvação para sempre. A salvação é que Deus fala. Eu cedo venho, meu galardão está comigo para dar para cada um segundo a sua obra. Ele tem um galardão, ele tem a presença, ele tem tudo para dar para a gente, um lugar que não tem choro, que não tem sofrimento, que não tem dor, é lá que nós vamos morar, a nossa pátria. Glória. Que a gente não perca isso por nada nessa vida. Nenhum momento vale a pena para perder a salvação, irmãos. Nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhuma influência vale a pena se for para perder a nossa salvação. A palavra diz, irmãos, que ele falou: eu sou o alfa e o ômega. Ele falou também que bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a gente é falho mesmo, é pecador mesmo, mas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, ele nos purifica de todo pecado. E a gente tem que se prostrar e falar: Deus, tem misericórdia da minha vida. Senhor, afasta de mim essa maldade, afasta de mim esse pecado, essa tentação, seja o que for, essa palavra que estão falando, que está tentando me seduzir, esse olhar, seja o que for, irmãos, eu não sei, esse medo, essa incerteza. Afasta de mim, Senhor. Porque diz a Bíblia que bem-aventurado que lava suas vestes no sangue, porque eles vão ter direito à árvore da vida. Vai ter direito a estar com o Senhor, a árvore da vida, irmãos. Meu Deus, é muito forte. Para que possa entrar na cidade pelas portas, ele vai falar: entra, bendito do meu Pai, entra no gozo do meu Senhor, do teu Senhor. Vem, entra. Ele vai falar: você foi fiel um pouco, passou luta, passou dificuldade, mas não perdeu a fé, guardou sua fé. Entra pelas portas. Jesus é a porta das ovelhas, irmãos.
A ovelha ouve a voz do mestre, do Senhor, do pastor. A gente tem que ouvir a voz de Jesus falando aquilo que Ele tem para a nossa vida. Jesus é o nosso sumo pastor. Ele tem direção, Ele tem força, Ele tem ânimo, Ele tem tudo o que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Eu falo para Deus, Deus, o Senhor é a melhor parte da minha vida. Porque eu fico imaginando, irmãos, da onde a gente saiu. Deus nos arrancou das trevas, nos colocou na presença dEle. Firmou nossos passos. Não tem preço isso. Não tem, irmãos. Colocou nossos pés na rocha, ó, firmado. Veio o vento, como eu disse esses dias aqui. Veio as situações, mas a gente ó, fica de pé, porque a misericórdia do Senhor nos sustenta. É muito tremendo isso. E Ele fala, ficaram de fora os cães, né, que são os traidores, malfeitores, os feiticeiros, os que prostituem, né, os homicidas que matam ali, irmãos, os idólatras. Qualquer que ame comete a mentira, os mentirosos, irmãos, vão ficar de fora. Então que a gente possa ser, se a gente, sabe, tiver com um pezinho, alguma coisa dessa, que a gente possa falar, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe por quê? Porque eu penso assim, irmãos, como diz a palavra, enquanto a vida há esperança. E se a gente percebe, se você que está aqui, você que está escutando, percebe que de alguma forma você está se afastando do Senhor, há tempo de clamar misericórdia, porque Ele escuta. Há tempo de falar, Deus, me ajuda. Me traz de volta, Senhor, para a sua presença, para o centro da sua vontade. Porque eu estou um pouquinho longe do centro da vontade do Senhor. Ainda há tempo, sempre há tempo, irmãos. A gente tem vida. Ah, mas todo mundo faz e não acontece nada com ninguém, irmãos. Mas eu não quero arriscar, você também não deve arriscar. Não acontece, mas vai que acontece com a gente. Vai que na hora lá que você está, né, um passo lá para fazer alguma coisa, chega a sua hora. Aí você perde toda uma vida com Deus. Irmãos, não, a gente foi chamado para a salvação. A gente foi chamado para morar no céu. A gente foi chamado para viver com Ele para sempre, eternamente, na cidade santa. E aí diz aqui, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E ele continua dizendo quem Ele é. A gente tem que estar arraigado no Senhor, irmãos. Arraizado, sabe? A raiz profunda em Deus. Saber que nós somos a geração de Davi ali, né? Ele é a geração de Davi, que nós somos o seu reino, fazemos parte do seu reino. Jesus é o rei dos reis, irmãos. Há tanta gente poderosa na terra, mas Ele é o rei acima de todos os reis. Ele é Senhor acima de todos os senhores. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maior. Ah, não sei quem tem poder. Irmão, Jesus tem todo o poder. Quando Ele quer agir, quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. A palavra diz, irmãos, não, a palavra não, desculpa. Você olha para a terra, você vê um rei, um executivo, alguém poderoso, alguém que tem muito dinheiro, muita condição, aí você fala, nossa, quanto poder. Não, irmãos. Se o fôlego de vida faltar, todo o poder cai para a terra, por terra. Mas Jesus tem todo o poder. Ele sim tem todo o poder. Ele sim, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, o unigênito do Deus vivo. Ele sim está no controle de todas as coisas. A Ele sim a gente tem que adorar e render graças. Falar, nossa Senhor, o Senhor é Todo-Poderoso. Fica aqui comigo, Senhor. Eu quero ficar debaixo das suas asas, porque assim eu estou segura. E a palavra continua dizendo, então Ele vai dizendo, não, eu sou luz, Ele é a luz. Irmãos, o evangelho lá de João, né, de Jesus, segundo escreveu João, ele mostra, apresenta Jesus de tantas formas maravilhosas. Ele fala que Ele é a porta das ovelhas, fala que Ele é a luz do mundo, fala que Ele é o bom pastor, fala que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Fala tantas coisas de Jesus, que Ele é a água viva, que quem bebe dessa água, fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é tudo que a gente precisa.
precisa. Nada que a gente tenha ou conquiste vai valer a pena se for para trocar por Jesus. Não vale a pena. Tudo é passageiro. Mas a palavra dele permanece para sempre. A Bíblia diz, versículo 17, o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Por que ele fala quem tem sede venha e beba? Porque tem muita gente que não tem sede, que não quer, irmãos. E não é uma sede de água, como a mulher do poço lá de Jacó, né, a samaritana. Não é aquela sede que vai lá, pega água, volta e bebe. É a água viva dentro de você fluindo para o resto da sua vida. Tem gente que não quer essa água, por isso que ele fala, quem tem sede, quem tem curiosidade, quem quer chegar perto, venha. Venha. Aleluia. Jesus, ele está chamando, irmãos, as pessoas para a salvação. Ele está chamando as pessoas para se renderem. Ele fala, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, venha. Eu vou te aliviar, eu vou mudar a história, eu vou mandar um fardo, venha. Ele está chamando, por que ele fala vem? Porque muitos não querem vir, então ele oferece, irmãos, a oportunidade. Ele fala, vem beber dessa água, vem comer desse pão. Sabe o que o Espírito Santo me traz à memória agora? No Evangelho, segundo escreveu João, agora eu não me lembro se é no capítulo 6, mas não é isso que importa, o que importa é o que eu vou dizer. Quando Jesus se revela como o pão da vida, a palavra diz que aquelas pessoas que estão seguindo ele ali, atrás dele, a multidão, começam a voltar atrás, começam a virar embora. E eles falam, duro para mim é esse discurso. Tchau, ó. E eles começam a ir embora. Porque, irmãos, quem tem sede vem, quem tem fome vem. Mas quem só é curioso não fica. Porque a curiosidade você viu, mas a tua curiosidade foi embora. Mas quem tem sede não vai embora. Quem tem sede não se abandona. Quem tem sede precisa da água todo dia. Quem quer comer o pão? A palavra diz que os discípulos falam assim, mas Senhor... Não, ele fala, desculpa, Jesus fala assim, lá em João, onde eu estou trazendo a lembrança aqui. Jesus fala, olha para os discípulos, porque muita gente abandonou. Aí ele olha para os discípulos dele e fala assim, e vós? Não quereis ir também? Não quereis vós ir também? Me abandonar? E Pedro, irmão, sempre, né? O Espírito Santo, por mais que ele fosse daquele jeito ali, aquele jeitão, o Espírito Santo habitava ali dentro, irmãos. E ele falou o quê? Para onde iremos nós? Oh, aleluia, Jesus. Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, para onde eu vou? A partir do momento que eu te conheço, a partir do momento que a gente conhece Jesus, irmãos, não tem para onde ir, senão para os braços dele. Não tem para onde ir, senão se firmar na presença. Nada vale a pena fora da presença de Deus, irmãos. Nenhum momento vale a pena se tiver que escolher entre esse momento e o Senhor. Então Pedro fala assim, para onde eu vou? Eu não tenho mais para onde ir. Eu pescava antes, eu tinha uma vida normal, mas um dia o Senhor me alcançou, o Senhor entrou na minha vida. E a partir do momento que o Senhor entra na minha vida, não tem como viver mais sem o Senhor. Resumindo, ele estava dizendo isso. Se a gente fosse traduzir para uma outra, a palavra que ele falou em uma outra mensagem, mais ou menos é isso que ele quis dizer. Para onde eu vou? Se só o Senhor tem tudo que eu preciso. Pensa nisso, irmãos. Para onde eu vou? Se a paz que eu preciso, só Jesus pode ter, me dar. A paz que excede todo entendimento. No mundo de aflição, de angústia, de ansiedade. Para onde eu vou? Se a força que me deixa de pé, só Deus pode me dar. Porque de nós mesmos a gente não tem força para vencer tanta batalha, irmãos. Não tem. Se não fosse o Senhor, a gente já teria sido destruído. Para onde eu vou? Se é o Senhor que me dá livramento, que corta todos os laços. Para onde eu vou, Senhor? Se eu tenho sede. Então Pedro estava falando
possa ter sede da palavra. Que a gente possa ficar firmado por essa nossa vida, irmãos. Continue dizendo, eu já estou encerrando. Versículo 18, porque eu testifico. João, estava falando lá, porque ele estava escrevendo. Jesus estava trazendo a revelação para João escrever. A todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, dessa palavra, da Bíblia. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar também qualquer palavra dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz, ela é penetrante na nossa vida, mas não pode ser mudada segundo a nossa vontade. A gente vê muita gente, falando a palavra ou pregando a palavra de acordo com o seu bel prazer. Tipo assim, convém a mim falar X, então eu só falo X. A outra parte da Bíblia é esquecida. Irmãos, a palavra ela é uma espada. Tem horas que ela vai cortar e tem horas que ela vai sarar. Tem horas que ela vai alertar, exortar, discipular, sacudir. E tem horas que ela vai consolar, fortalecer, alegrar nossa alma. É uma palavra que nos dá vida, irmãos. É o próprio Jesus, a palavra diz, também no Evangelho de João, no primeiro capítulo, que ele é o verbo, Jesus é o verbo que desceu do céu. Ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é verbo, irmãos? Palavra, verbo. É a palavra, Jesus é a própria palavra. Então ele fala, aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra, eu também vou tirar a sua parte da árvore da vida. Que a gente tenha temor, irmãos. Temor e tremor para falar de Deus, para estar na presença do Senhor. Tem que ter, Porque afinal nós estamos falando dele. Nós não estamos falando de uma coisa boa. Nós estamos falando daquele que pode salvar a nossa alma. Nós estamos falando daquele que resgatou a nossa vida. E diz aqui, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso pedido. Irmãos, os dias são maus. Quantas coisas têm acontecido? Quantas notícias ruins a gente tem ouvido, Eu não consigo não falar isso, não tem como. Nós estamos vivendo um caos. Que ainda não é um caos como diz a Bíblia, mas já você caminha, Para onde a gente vai se não for para a presença do Senhor? Para onde você vai se esconder? Ele é o nosso esconderijo. Então a palavra diz, ora vem, Senhor Jesus. É o desejo do servo de Deus, tem que ser esse. Volta logo, Jesus. Tudo bem que você ama a sua vida, eu também amo a minha, irmãos, família, filhos, mas eu tenho certeza que quando Jesus voltar vai ser melhor. Porque aí vai ser eternamente, irmãos, alegria, riso, sem dor, sem choro, sem mentira, sem engano, sem nada de coisas ruins. Tem horas que cansa, irmãos, tanta coisa ruim. Tem horas que cansa, tanta notícia mal. Tem horas que cansa as aflições dessa vida. A gente é forte porque o Senhor nos fortalece, mas tem momentos que a gente tem que entrar ali no quarto, fechar a porta e falar, Deus, eu quero deixar esse fardo aqui que está pesado, Jesus. É muita coisa carregando. O dia foi pesado, Senhor, eu quero trocar o fardo. E aí o Senhor vai, irmãos, e troca o nosso fardo. Por isso que ele fala aqui, eu acabei de citar a palavra, vinde a mim, você que está cansado, porque a gente está cansado, a gente vai lá, se refugia nele, e ele, troca o fardo. Tem horas que cansa, irmãos. Mas eu quero deixar essa palavra de esperança, como eu disse no início aqui, para a sua vida. Que um dia isso vai acabar. Um dia Jesus vai voltar para buscar a igreja. Um dia ele vai voltar, irmãos, para mim e para você. E é tão tremendo que diz aqui a mensagem, que ele vai haver uma nova terra, irmãos. Tão tremendo, tão maravilhoso. E ele fala aqui, no capítulo 21, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Um dia, irmãos, vai acabar essas coisas. Mas enquanto não acaba, fica firme e constante, abundante na obra, na presença, no reino do Senhor, sabendo que não é em vão, sabendo que vai valer a pena, sabendo que tudo que está aqui vai passar, mas que a palavra dele vai permanecer para sempre, sabendo que ele vai estar ali, irmão, seu nome vai estar escrito no livro da vida. Já estou encerrando, mas o Senhor me trouxe outra lembrança. Quando os discípulos vão fazer milagres lá, curar, libertar, eles expulsam os demônios, eles ficam impactados com aquela coisa. Porque quando Deus usa a gente, o poder de Deus nos constrange verdadeiramente. A gente fala: nossa, Senhor, coisa tremenda, só pode vir do Senhor. Então eles vão todos felizes, né, empolgados ali. Jesus, os demônios se renderam ali, nós conseguimos expulsar. E todo feliz porque vidas foram libertas, eles foram usados. Coisas grandes aconteceram, porque o Senhor falou: eu te dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, eu te dou poder para expulsar demônios, para dar visão aos cegos, eu te dou poder para quebrar, né, todas as algemas. Mas aí o Senhor fala uma coisa para eles: não fica alegre porque os demônios se sujeitam a você, mas fica feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida. Fica feliz porque está escrito lá, está guardado lá. Fica feliz porque há uma recompensa para a sua vida, para o seu trabalho. Fica feliz porque eu estou com você o tempo todo, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, essa é a mensagem dessa noite. Que a gente possa saber como está escrito ali. Eu só li lá no capítulo 21 um pedacinho, para você ver, né? Mas na verdade é o 22 que a gente ministrou. Quando ele fala: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, dessa palavra. Bem-aventurado. Quando ele fala: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede de Deus, vai até ele e bebe. Hoje, amanhã, depois. Ele tem, né, água jorrando, irmãos. Ele tem água jorrando para a nossa vida. Não acaba. É manancial. Todo dia é uma novidade. Ele faz nova todas as coisas. Que você possa se animar e entender que tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo, os dias maus, eles têm tempo para terminar. Eles têm um dia para acabar. Mas enquanto, irmãos, isso não chega, isso não acontece, não se esqueça, guarda o que você tem, para ninguém tomar sua coroa. Guarda a palavra, guarda o mandamento, guarda a presença, para ninguém tomar, para o inimigo não tomar, para que a seta não entre. Que a seta, sempre quando eu estou ministrando, ensinando alguém alguma coisa sobre setas, enfim, eu uso esse exemplo que eu vou usar de novo aqui, que eu já usei outras vezes. A gente não pode impedir que o pássaro, né, voe na sua cabeça. Então você não pode impedir que as setas venham. Vai vir, irmão, vai vir uma seta, vai vir outra. Mas o pássaro não pode pousar na sua cabeça, fazer ninho. Ou seja, essa seta que vem sobre você, um pensamento, um sentimento, uma tristeza, um medo, uma insegurança, seja que for uma tentação, não pode pousar em nós. Não pode descer para o nosso coração. Porque quando desce para o nosso coração, aí sim, provavelmente, nós vamos pecar contra o nosso Deus. Então veio uma seta, Senhor, repreende isso em nome de Jesus. Senhor, eu sei que isso é para me tirar do foco. E vai, irmãos, apresentando para o Senhor a visão espiritual. Não deixa ela sair de você, não. Para não ficar como Sansão e perder, irmãos, né? Perder tudo aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Vou estar orando, discernando. Eu quero que você apresente para Deus, né? Aquilo que tem preocupado seu coração. Que você apresente para o Senhor aquilo que tem deixado você sem dormir muitas vezes, ou alguma coisa que tem deixado você
afastado de Deus, que você apresente nessa hora, porque o Senhor, irmãos, Ele está aqui para trazer força nessa noite da nossa vida. A palavra nunca é em vão, ela nunca volta vazia, antes vai fazer o que apraz a Deus na nossa vida. Então, toma a sua parte do que foi ministrado hoje e ora agora comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te agradecemos pela tua fidelidade, teu amor, tua misericórdia, tua compaixão. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor, Pai, tem trabalhado na nossa vida. O Senhor tem sido Deus tremendo, poderoso em todas as áreas. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor, Deus, garante, Pai, que quem tem sede vem à tua presença e o Senhor vai dar água viva para nós, Senhor. Continua nos enchendo da tua presença, continua derramando sobre nós da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão. Continua derramando sobre nós, Senhor, do teu amor, Pai, que nos alcança a cada dia, Jesus. Ah, Deus, não nos deixe sozinhos, Senhor. Que o Senhor possa ser a força, Pai, ser um ânimo na nossa vida, Pai. Que nós possamos ser direcionados pelo Senhor em tudo que nós fizermos, toda seta, tudo aquilo que tem vindo de desânimo, de tentação, de medo, de incerteza, de insegurança, joga por terra, em nome de Jesus, Pai. Cobre com teu sangue a mente dos seus filhos. Bota a mão na sua cabeça aí agora, todo mundo que está aqui. Senhor, toma aqui a nossa mente, Pai, nessa hora, Pai. A mente de cada um que está com a mão aí, Deus. Passa o teu sangue. A tua palavra diz que nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, meu Pai. Lavamos as nossas vestiduras no teu sangue. Pai, passa o teu sangue em cada mente, Senhor. Passa o teu sangue aí, meu Senhor, agora. Vai, meu Deus amado, colocando a certeza, o capacete da salvação, meu Pai. Jogando por terra tudo aquilo que tem vindo, meu Senhor, para entrar, para acertar, para desanimar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nessa hora, blinda o teu povo, Pai. Do pé, da planta do pé até o último fio de cabelo, Senhor. Blinda o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Continua conosco, é o que nós oramos. Tomamos posse e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.